falar da Operação Braskem, Elo, essa história de hoje, importante, PF deflagrou hoje essa operação contra a Braskem, numa investigação sobre o afundamento dos bairros que foi causado pela mineração da empresa lá em Maceió. Foram apreendidos o quê? Documentos e aparelhos eletrônicos. Ao todo, 14 mandados de busca e apreensão em Maceió, Rio de Janeiro e em Aracaju. E a Camila Bonfim, do G1, jornalista, diz que foram alvos um diretor industrial, um gerente de produção e 2 responsáveis técnicos também. O nome dessa operação é muito bom, né, Lu? Chama Sal de Lágrimas, referência a Salgema, as minas de salgema da empresa que estão justamente correndo esse risco de colapso. Você acha, Lu, que essa operação veio tarde? Eu acho que veio tarde, mas antes tarde do que mais tarde, né? Pois é, essa operação veio muito tarde para a população de Maceió, então nem se fala, se a gente acha que demorou, imagina eles, né? Existe um inquérito da Polícia Federal há 5 anos e só agora resultou nesse mandado de busca e apreensão. Muita gente lá em Maceió me disse hoje o seguinte: e se eles já tiverem destruído os principais documentos que provam o que eles fizeram ou não fizeram e deveriam ter feito? Bom, sim, pois é. Mas sabe o que eu acho? Existem tantos estudos científicos e tantas provas que vai ser muito difícil se a Polícia Federal e o Ministério Público Federal quiserem comprovar esse crime ambiental e o crime contra a população de Maceió, vai ser difícil não provar. Agora, a grande questão para muita gente lá na cidade e o Ministério Público Federal, que é quem tem que acatar o resultado dessa investigação e apresentar a causa para a Justiça, vai agir? Porque até aqui o Ministério Público Federal tem assinado embaixo desses acordos espúrios que a gente já expôs aqui no ICL. Acordos que, por exemplo, como o que foi fechado no começo do ano, dão uma indenização de 1 bilhão e 700 para a Prefeitura de Maceió, mas entregam de mão beijada de presente para a Braskem todas as ruas, as praças, os logradouros, toda a área que ela destruiu. Então não faz nenhum sentido. O que os moradores querem lá é rever todos esses acordos, inclusive os acordos de indenização que muita gente teve que assinar às pressas para sair de onde estava por causa da pressão que foi feita na época, no meio da pandemia, para que todo mundo deixasse suas casas. Então existe ainda muito o que discutir. Agora eu diria o seguinte: melhor tarde do que mais tarde, porque pelo menos agora existe o resultado de fato dessa investigação e a pressão. Aí é que entra a história, né? Muita gente acredita que isso só está acontecendo agora finalmente por causa da pressão, porque a Braskem e o escândalo da Braskem em Maceió se tornou um assunto nacional, não só com o fato de que agora vai ter uma CPI no Congresso, como também o fato de que a imprensa brasileira passou a prestar atenção depois de 5 anos nessa tragédia. Então, os olhos se voltaram para lá, né? Então, essa pressão vai ter que continuar para que o processo não pare nessa batida de hoje e nem chegue na mão do MPF e pare, né? E não continue adiante essa ação. Elô, e tem mais uma coisa. Isso vem acontecendo há muito tempo, como você disse. A Braskem, inclusive, sabia da tragédia que ela estava preparando, né? Agora, várias autoridades que estiveram lá no governo do Estado, na prefeitura, várias, né, poderiam ser incriminadas por omissão, por terem participado disso que está acontecendo agora, por omissão, por saber ficar quieto, por não terem agido. Agora, isso é uma coisa que dificilmente o Ministério Público vai investigar, né? Vai chegar a alguma conclusão. Mas são muitas autoridades que têm responsabilidade nisso que está vivendo Maceió, né? Porque poderiam ter agido e se omitiram, poderiam ter agido, deveriam ter fiscalizado, deveriam ter cobrado, né? Mas é o progresso, é o desenvolvimento, né?
Elo, o Ministério Público fez acordo com o Braskem. É progresso e desenvolvimento. Exatamente. Progresso, então você tem aí eu falei Ministério do Público. Gente, vou falar para vocês, esse acordo que parece que é uma coisa comum, que acontece em outros estados também. Mas em Maceió, em Alagoas, eu sei que eu vi o contrato, tem lá o artigo do acordo feito com a prefeitura, desse 1 bilhão e 700 milhões de dólares, 1% vai para a procuradoria, vai para os advogados que trabalham para o governo, que já são pagos com os impostos da população. Então, vai para o Ministério Público, porque para pagar honorários dos procuradores. Então, eles recebem também, o que é um outro absurdo, porque isso é, no mínimo, um conflito de interesses. Mas você tem aí Ministério Público, você tem a Agência Nacional de Mineração, que tinha que fiscalizar e deixou passar. Você tem até o BNDES, que é citado numa queixa-crime por ter financiado projetos dessa mineradora, né? Você tem os procuradores, você tem os governos estadual e municipal. Então, assim, a lista é longa. A gente não sabe até onde a investigação da Polícia Federal vai. Para mim, me pareceu que faltou muito nome aí nessa lista. Só da empresa, uns diretores, não pegou a presidência, não pegou, né? Não foi nos nomes mais graúdos da empresa. Então, talvez devesse ir. Agora, quem assinou os relatórios técnicos, dizendo que podia fazer o que foi feito, também tem responsabilidade. Então, como eu disse, a lista é longa. O editor, redator aqui do nosso jornal, Rogério Jordão, lembra, né? Só pegaram até agora bagrinho nessa operação. Só bagrinho. Só a raia miúda. Ninguém pegou grande até agora, né? Os responsáveis de fato, os grandes. Esses escapam até agora. Inclusive, olha só a reação do Alexandre Sampaio, que é o presidente da Associação de Empreendedores e Atingidos pela Braskem. Vamos assistir. Essa mensagem vai para todas as vítimas da Braskem e para toda a sociedade de Maceió, de Alagoas e do Brasil que clama por justiça. A nossa associação, no início desse ano, entrou com a queixa-crime contra a Braskem, o IMA, a Agência Nacional de Mineração e o BNDES. Até agora, pouco foi feito. Agora, recentemente, com o desabamento da mina 18, nós pedimos a prisão em flagrante dos presidentes, diretores, dos responsáveis pela Braskem, pelo desabamento da mina 18 e pelo crime ambiental em curso, filmado pelo mundo inteiro. E a gente estava com dificuldade de acesso, e ainda está, ao inquérito da Polícia Federal. Mas a gente comemora hoje a busca e apreensão na fábrica da Braskem em Maceió, em Sergipe, no Rio de Janeiro, e que isso seja o início da lavagem de roupa suja que ninguém aguenta mais no estado de Alagoas. Então a nossa comemoração e a nossa cobrança, porque foi a Associação dos Empreendedores que mexeu nessa panela aí. Esse é o presidente dessa associação, o Alexandre Sampaio, que a gente acabou de assistir. Elô, só para complementar aqui, tem uma nota da Braskem, né, informando que acompanhou essa operação da Polícia Federal e diz que está à disposição das autoridades, como sempre atuou. Todas as informações serão prestadas no transcorrer do processo. Braskem se pronunciando por meio de nota, como fez desde o início, né, Elô? Exatamente. Então, eu acho que ela não tem escolha, né? Quando a Polícia Federal bate na sua porta, você não escolhe entregar os documentos. Os documentos são levados contra a sua vontade ou não. Né? Então, tudo bem, eles soltarem a nota, deixa soltar a nota, tudo certinho, bonitinho, mas vai ter que esclarecer o que fez, como fez, por que fez. É isso que interessa. E a gente viu como cresceu essa atividade criminosa da Braskem nos últimos 5 anos. Olha como estava o Brasil. E como cresceu nesses últimos 5 anos toda essa atividade mineradora criminosa, né, que nos deu de presente Brumadinho e Mariana, né, com a Vale, a Samarco e tal. Na Amazônia, a mineração e o garimpo destruindo, Minas Gerais destruída, né? E vários outros
episódios pelo país afora, que cresceram nos últimos 5 anos. Estão destruindo a natureza, destruindo tudo, sob proteção. Nos últimos 5 anos, sob proteção de um governo que não se preocupava com isso. E Minas ainda está sob proteção de um governador que favorece as mineradoras. E sabemos que Minas está perdendo. No caso da Braskem, para ser justo, né, a gente tem que voltar aí mais de 40 anos. Desde o governo militar, desde a ditadura militar, que isso acontece, esse crime vem em andamento desde então. Mas acelerou agora, vários né? Outros governos civis. Olha, Chico, não exatamente, porque o terremoto que aconteceu foi há 5 anos. Então, dos últimos 5 anos, não houve mais, essas minas foram abandonadas. Algumas foram complementadas com areia, algumas com água pressurizada, que não estão resolvendo muito o caso, porque elas continuam desabando. Mas a exploração do salgema nesse local de Maceió parou naquela época. Agora, a Braskem já pediu autorização, tem um pedido em andamento para explorar no litoral norte de Alagoas. Aparentemente, ela está influenciando uma lei que está em tramitação no Espírito Santo, porque ela também quer explorar o litoral do Espírito Santo, tem mais salgema por lá. Ou seja, a gente precisa olhar para essa questão, não só para resolver os problemas de Maceió, indenizar corretamente os moradores e parar com a destruição lá, como também para evitar problemas futuros.